Então, bom, Luiz, tem uma coisa, se o Hernando chegar, você deixa para depois. Não é? Porque não falou nada, não sei. Aqui no Rio a gente tem fortes emoções, né? Umas fortes emoções. Vamos lá. Bom, a gente vai começar para aproveitar o tempo, né? Mas o Hernandes chegando, a gente interrompe, ok? Eu fui apanhado de surpresa, porque eu estava vendo que o Hernandes não tinha chegado, então vocês me desculpem, né? Vai ser um bate-papo, eu não estava preparado realmente. Eu estou preparando uma palestra para quinta-feira da semana que vem, dia 13, mas não está pronta ainda, eu nem tinha trazido, né? Mas eu vou usar uma palestra que eu fiz em 2011 no Núcleo Espírita, no Chico Xavier. Não, na hora de sair hoje, falei, tá faltando alguma coisa. Era o pendrive, eu tenho um pendrive só de palestras, né? Aí eu botei o pendrive aqui no bolso, né? E vim aqui hoje, eu chego cedo e vou sempre para alguma aulinha dessas, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e hoje foi para do Evangelho, né? E fiquei muito feliz de participar da aulinha do Evangelho, né? E até teve uma história interessante. Um amigo meu fez 30 anos ontem. E aí ele convidou muitos amigos para uma festinha. E aí os amigos perguntavam o que você quer de presente e tal. E ele é espírita daqui da nossa casa, e ele falou, olha, eu quero de presente mantimentos, né? Então, ele hoje trouxe aqui para a nossa casa mais de 100 quilos de mantimentos que ele ganhou de aniversário, né? Aí eu fiquei pensando, gente, com 30 anos, né? Que exemplo belíssimo, né? Com 30 anos... Toca porque ele não vem. Para de rolar. Viu como é bom a tecnologia em favor da... Melhor ainda. Tá ligado? Tá ligado? Mas o que é tecnologia? Ó, rapidinho deu para eu colocar. Caso 3 de setembro de 2018. Tá vendo? Ficou bem atualizado. Mas aí eu estava assim nessa aulinha de Evangelho, e aí eu estava pensando, gente, né? Ó, olha que coisa fantástica que a doutrina espírita faz, né? Fazer com que um rapaz de 30 anos comemore pegando alimentos para dar para as famílias necessitadas, não é? É mais uma vitória da doutrina espírita, né? É bom. Muito bem. Coincidentemente, tá certo? Na reunião de estudos do Evangelho, estava se falando nisso, desse livro maravilhoso chamado Boa Nova, né? E nesses últimos aninhos aí de doutrina espírita, toda vez que eu tenho que fazer um estudo, uma palestra, eu sempre uso uma página da Boa Nova, nesses últimos 60 e poucos anos. Muito bem, Boa Nova. Até em homenagem a Angelina, porque a Angelina
adora o livro. Toda vez que ela lê uma página, ela acaba de ler a página e chora, né? Eu comentei isso hoje na aulinha, tá certo? Joana de Cusa, né? Bom, mas vamos lá. Desse livro, Boa Nova, tem esse diálogo entre Jesus e Tadeu. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Tadeu respondeu para Jesus: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Tá certo? Jesus perguntando a ele: qual é o principal objetivo das atividades da tua vida? Se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Então, olha que interessante, o que Jesus obtempera, né, com Tadeu. Se você, né, procura essa realidade, por que você cobra dos outros? E na verdade, né, é interessante, né, que nós cobramos muito mais dos outros do que de nós mesmos. Né? Nós cobramos muito dos outros, mais do que de nós mesmos. Né? Então, olha só a observação de Jesus. Né? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Engraçado. Veja que interessante. Repara, não sei se é... Eu sou meio burrinho, tá, gente? Eu sou uma pessoa que, para entender as coisas, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Sou burrinho, tá? Por isso que eu estudo muito. Mas olha que interessante. Ó, se procura semelhante realidade, por que reclama no adversário em primeiro lugar? Agora, isso aqui eu achei interessante, ó. Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Porque veja só, o que me deixou assim, quando eu li o texto, eu falei, não entendi bem. A expressão necessidades. Repara, olha que Jesus pergunta, seria justo esquecer as tuas necessidades próprias nesse sentido? Quer dizer, as necessidades, olha que interessante, as necessidades para quê? Para realizar Deus no coração. Interessante isso, né? Olha o que Jesus pergunta para ele, seria justo esquecer as tuas próprias necessidades nesse sentido? Veja que fantástico. Realizar a vontade de Deus no nosso coração depende de muitas necessidades. Necessidades interiores, tá certo? Necessidades íntimas. Necessidades de mim para comigo mesmo. Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Eu comentei até na aulinha do Evangelho um fato interessante que aconteceu comigo hoje. Hoje eu acordei e, como todas as manhãs, eu lembro dos nossos 3 companheiros que foram companheiros nossos durante muitos anos, né? Já desencarnaram. Gilson, Joaquim e João. Então acordei hoje, lembrei de Joaquim, Gilson e João. E aí, ainda deitado, eu lembrando deles assim, aí fiquei pensando assim, gente, Joaquim já desencarnou há 34 anos, João há 22 anos, Gilson há 2. Fiquei pensando assim, aí fiquei pensando, será? Fiquei pensando assim, gente, que engraçado, como eu evoluí pouco nessa encarnação espiritualmente, eu fiquei pensando. Quando eu lembrei deles que já desencarnaram, assim, poxa vida, eu já fiquei mais tempo aqui, mas eu acho que eu cresci tão pouco espiritualmente. Nem você, nem eu. Nem você, nem eu.
Engraçadinho, né? Tá vendo? Você já me conhece há muitos anos, né, amor? Muitos anos, né? Tá vendo, gente? Mas olha só, eu aceito com todo carinho essas provocações. Já há muitos anos. Mas olha que interessante, gente. Olha que interessante. Reconhecemos que todos somos irmãos do mesmo caminho. Tá certo? Então, é engraçado. Não adianta a gente cobrar mais dos outros. Não é? Temos que cobrar de nós mesmos. Né? Vou colocar Deus no coração. Livro dos Espíritos, pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Kardec pergunta para os espíritos, quer dizer, né? É uma outra maneira de fazer aquela pergunta, qual o objetivo da encarnação? Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Né? Nós comentamos agora no estudo do Evangelho uma coisa interessante. Né? Como a gente analisa, por exemplo, a Terra é um mundo de provas e expiações. Portanto, é um mundo intermediário. Existem mundos existem mundos superiores e mundos inferiores à Terra, tá certo? A Terra é um estágio, né, de evolução. Mas a gente estava comentando assim também. Repara que na própria Terra, existem os grupos, né, em função dos países em que vivem, né, das regiões em que vivem. Você observa que na própria Terra, né, os grupos têm desigualdades de formação espiritual. Né? Na própria Terra tem grupos mais desenvolvidos e grupos menos desenvolvidos. Né? Tem grupos, né, de países adiantados que a pessoa fala, há uma diferença de cultura. Né? O brasileiro agora está muito acostumado a falar, o Brasil não tem cultura. Esse fato ontem, triste, né, que foi, né, todo mundo falou isso. Mas, na verdade, eu vou mudar a palavra cultura para estado espiritual. Né? Então, na própria Terra, você observa que existem grupos de diferentes condições espirituais. Né? Grupos, né, povos mais desenvolvidos espiritualmente do que outros. Muito bem. Bom, mas olha só o que Kardec pergunta. Os espíritos têm alguma coisa a fazer a mais do que melhorar pessoalmente? Aí os espíritos responderam. Nós, espíritos, né? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Concorrem para uma harmonia do universo. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades nos espíritos. Esse é um texto de Emmanuel. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Emmanuel Chico Xavier. Gente, parar e pensar. Será que de vez em quando a gente avalia? Será que de vez em quando a gente avalia isto aqui, ó? Será que a gente avalia se a gente está cumprindo os compromissos que nós assumimos conosco e com a espiritualidade? Será que estão? Né? Não sei, vou falar por mim. Às vezes me dá uma sensação de que eu estou fugindo do caminho que eu tracei. Ou melhor, às vezes eu me acho, assim, hoje foi um dia que eu senti isso, assim, eu me acho relaxado em relação a cumprir as minhas tarefas que eu mesmo programei quando eu reencarnei. Às vezes me dá essa sensação, entendeu? Que eu não consegui desenvolver, né,
aquilo que eu programei. Me dá às vezes essa sensação. Bom, então Kardec fala isso. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida. Gente, já viu que bacana? Né? Cada um de nós traçou um plano de vida. Que bacana isso, né? Cada um traçou um plano de vida. É óbvio que o meu plano de vida está em função das minhas condições morais e espirituais. Tá certo? E das minhas possibilidades. Muito bem. Continuação daquele diálogo. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Olha o que Tadeu pergunta para Jesus. Mas peraí, os espíritos do mal também são nossos irmãos? Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso, Tadeu, poderias duvidar disso? Então olha que Jesus fala para Tadeu. Toda a criação é de Deus. Quer dizer, mesmo os espíritos maus, vai ter uma hora em que eles, né, mudam, né, de estágio. Muito bem. Acaso poderias duvidar disso? Pergunta 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Gente, olha, atenção. Kardec fez essa pergunta, né, tem quantos anos, hein? Tem mais de 100 anos, né? 100 e... Poxa vida, tá vendo? Kardec, 161 anos. Olha, há 161 anos Kardec perguntou: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Tá vendo? Por isso que eu aceito as provocações. Tá vendo? Por isso que eu aceito. Mas não tem microfone ali. Mas ele está pensando, ele vai falar, ele vai falar. Mas vamos lá. Olha que interessante. Quer dizer, os espíritos inferiores e imperfeitos também têm alguma função no universo? Os espíritos responderam: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Olha só, é interessante, né? Numa construção, tanto concorre o pedreiro como o arquiteto. Um amigo meu, engenheiro, que fez 30 anos, ele falou para mim que... Falou para nós, né? Falou para nós. Que ele, pelo fato dele ter uma formação de engenheiro, né? Que é uma formação matemática, né? Toda pessoa que tem uma formação matemática, formada em matemática, engenheiro e tal, são muito ligados à lógica matemática, né? São muito ligados em números, equações, sistemas, derivada, integral. Então, esse engenheiro falou assim: eu senti que, pela minha formação matemática, eu ia ter dificuldade de desenvolver o meu lado espiritual, por ser muito matemático, né? Vamos dizer assim, muito formalmente matemático. Mas olha só que interessante, todos têm deveres a cumprir. Quer dizer, no edifício, o engenheiro, né, bolou a planta, etc. O arquiteto foi lá, mas o pedreiro também tem função. Tá certo? Então essa é a resposta dos espíritos. Pergunta 559. Olha uma prece de Meimei. Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia,
que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Que humildade, né? Que humildade, espécie de meio-meio, né? Você já deve ter percebido, quem viu outras palestras, toda palestra minha tem alguma coisa de meio-meio, uma prece de meio-meio, né? Eu sou apaixonado por meio-meio. Mas olha que coisa linda. Faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Interessante isso, né? Quer dizer, nós estamos, atenção, olha que bacana, nós estamos com a possibilidade de fazer o bem em todos os momentos, em todos os instantes, em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Vocês viram que coisa interessante ontem na televisão? Eu não gosto de ver o Fantástico domingo à noite, porque eu digo, estraga a semana inteira, né? Porque vê tanta miséria e tal. Não. Mas vocês viram ontem? Não. Foi fantástico. Foi mostrando pessoas que fazem boas atitudes. Foi fantástico. Que mostrou um rapaz ajudando um senhor a subir no ônibus. Foi fantástico, não foi? Eu falei, poxa, até que enfim, pelo menos, né? No domingo à noite teve uma coisa boa, né? Mostrou uma opção de coisa boa, né? Mas é isso, por quê? Em todos os momentos, em qualquer lugar, você pode servir, né? A obra do bem. Então está aqui. Lembra, olha que meio em prece. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me por misericórdia que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Isso é uma prece de meio. Pergunta 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta dos espíritos. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Tá certo? Então, os espíritos encarnados vêm para quê? Para nos instruir, tá certo? Para nos ajudar a crescer, na verdade. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Quer dizer, olha só que interessante. O que cultiva a terra, os exemplos ontem foram interessantes, né? Mostrando o homem que plantava, né? Mas olha que interessante, o homem que cultiva a terra, como que governa ou que instrui, né? Às vezes, eu sou professor, aqui deve ter trocentos professores, né? Nós professores achamos que somos o professor. Professor, mas cuidado. O professor tem a mesma missão do que aquele que governa e aquele que cuida da terra. Tudo na natureza se encadeia. Tá certo? Tudo faz parte do processo da evolução. Gente, olha só. A vida na terra é um processo de evolução. Mas não é só de evolução nossa, individual, é a evolução do todo. Tá certo? Evolução do todo. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Tá certo. Todos podem ter a sua utilidade. Tá certo? Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre para a execução dos desígnios da providência. Muito bem. Gente, vocês me desculpem de eu estar lendo, fazendo isso, sabe por quê? Porque essa palestra eu fiz há 7 anos atrás. Então eu estou vendo a palestra agora e estou fazendo, tá certo? Não deu tempo de eu ver nem tudo. Não deu tempo, né? Até botei lá o pendrive e tal. Gosto de gente.
Ah, nem sabia que essa página estava aí. Nem sabia. Mas olha só. Eu dou aula no Brasil inteiro, né? Sou professor há 60 anos. Bom, e eu, por exemplo, tem muitos lugares que eu dou aula segunda e terça. Ou então, por exemplo, agora eu fiz Recife, segunda, terça, quarta e quinta. Mas há muitos lugares a gente tem aula segunda e terça, depois volta 15 dias depois. Então, eu já há muitos anos, eu fazia o seguinte, toda segunda, quando eu acabava a aula, e toda vez que eu acabo uma aula, eu mostro um texto. Toda aula que eu acabo, antes de todo mundo sair, eu mostro um texto. Então, toda segunda-feira, primeiro dia de aula, né, que são 4 noites, primeiro dia de aula, eu terminava com esta página, Gosto de Gente. Bom, aí, olha que interessante. Teve uma segunda-feira que eu terminei a aula e falei assim, não vou ler a página não. Acabei ela, boa noite, acabou. Não mostrei a página. Não sei porquê, não mostrei a página. Na segunda-feira. Não vou mostrar a página hoje não. Vamos embora. Estava num lugar aí, não sei aonde. Cheguei no hotel. Arrumei as coisas, liguei a televisão. Quando eu ligo a televisão, dá a seguinte notícia. Faleceu hoje às 15 horas o escritor Arthur da Távola. Arthur da Távola. Cujo nome verdadeiro era tal. Eu levei um susto. Porque na hora que eles falaram, faleceu hoje Arthur da Távola, cujo nome era tal, ele estudou comigo 7 anos no colégio militar. E esse texto é do Arthur da Távola. Estou até arrepiado. Não sei explicar, porque eu não li naquela noite o texto. Cheguei no hotel, ele tinha desencarnado às 3 horas da tarde. E o que é mais impressionante, ele estudou comigo no colégio militar 7 anos. Eu não sabia, porque ele usava o cognome de Arthur da Távola, eu não sabia que era ele, né? Mas olha que texto lindo. Gosto de gente com a cabeça no lugar, de conteúdo interno, de idealismo nos olhos e 2 pés no chão da realidade. Gosto de gente que ri, chora, se emociona com um simples e-mail, com um telefonema. Uma canção suave, um bom filme, um bom livro, um gesto de carinho, um abraço, um afago. Gente que ama e curte saudade, gosta de amigo, cultiva flores, ama os animais. Admira paisagens, poeira e chuva, gente que tem tempo para sorrir bondade, semear perdão, repartir ternuras, compartilhar vivências e dar espaço para as emoções dentro de si. Emoções que fluem naturalmente dentro do seu ser. Gente que gosta de fazer as coisas que gosta, sem fugir de compromissos difíceis e inadiáveis, por mais desgastantes que sejam. Gente que colhe, orienta, se entende, aconselha, busca a verdade e quer sempre aprender, mesmo que seja de uma criança, de um pobre, de um analfabeto. Gente de coração desarmado, com ódio e preconceitos baratos, com muito amor dentro de si. Gente que erra e reconhece, cai e se levanta, apanha e assimila os golpes, tirando lições dos erros e fazendo redentoras suas lágrimas e sofrimentos. Gosto muito de gente assim como você. E desconfio que é deste tipo de gente que Deus também gosta. Arthur da Távola. Lindo, né? Muito lindo. Arthur da Távola. Arthur da Távola. Estudou comigo no colégio militar 7 anos, eu não sabia que ele era o Arthur da Távola.
Fui saber depois que ele desencarnou, no dia que ele desencarnou, à noite na televisão. Doutor Drauzio Varela. Eu vou ter que ir rapidinho aqui, eu vou só mostrar uma reportagem que eu achei muito interessante. Né? Eu tirei de um jornal. A arte de não adoecer. Doutor Drauzio Varela é um médico que de vez em quando ele aparece da palestra e aparece na televisão, né? Eu vou andar rapidinho porque não vai dar tempo de ver toda. Mas olha só. Fale de seus sentimentos. Tá certo? Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças, como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então vamos desabafar, confidenciar, partilhar nossa intimidade, nossos segredos, nossos erros. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e excelente terapia. Interessante isso, né? Fale, para não adoecer. O texto é a arte de não adoecer. Um deles, fale dos seus sentimentos. Outro, tome decisões. Tá certo? Quando a pessoa é indecisa, ela acumula dentro de si, né? Ela acumula problemas dentro de si. Ela se agride. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele. Busque soluções. Pessoas negativas enxergam soluções e aumentam os problemas. Preferem a lamentação, a murmuração, o pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar essa escuridão. Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe. Somos o que pensamos. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Interessante, né? Não viva de aparências. Tá certo? Nada pior para a saúde que viver de aparências e fachadas. São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor. Aceite-se. A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de uma vida saudável. Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos, destruidores. Aceitar-se, aceitar ser aceito, aceitar as críticas é sabedoria, bom senso e é terapia. Se aceitar é uma terapia. Interessante isso, né? Confie. Quem não confia não se comunica. A desconfiança é a falta de fé em si, nos outros e em Deus. Não viva sempre triste. Essa daí, eu tenho pensado muito nisso aí. Assim, à medida que o tempo passa, que a gente vai ficando velho na encarnação, existe uma tendênciazinha da gente ficar meio deprê, meio triste. Então, foge disso. O bom humor, a risada, o lazer, a alegria, recupera a saúde, gente. E trazem vida longa. A pessoa alegre tem um dom de alegrar o ambiente em que vive. O bom humor nos salva das mãos do doutor. A alegria é saúde e terapia. Prece de Meimei. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Prece de Meimei. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Isso Meimei pede em prece. Pergunta 575 do Livro dos Espíritos. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Então, deixa eu explicar. Kardec diz o seguinte: as nossas ocupações comuns parecem mais deveres do que missões. Deste ponto de vista, como pode-se reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Olha que interessante que Kardec perguntou aos espíritos. Por exemplo,
no dia a dia, né, as nossas ocupações comuns, né, no trabalho, no lar, com os filhos, etc., nos parecem atividades comuns. Daí Kardec pergunta, mas a missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como pode-se reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Ou melhor, se você olhar assim o seu dia a dia, né, a sua vida comum, você é um ser a mais. Mas olha só, mas Kardec pergunta o seguinte, deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem na Terra uma determinada missão? Ou melhor, na verdade, Kardec quer perguntar para os espíritos, assim, peraí, cada espírito tem uma missão, qual é o valor disto? Né? Ele está buscando a valorização da vida de cada um. Cada um de nós tem uma missão, tá certo? E se estamos aqui na Terra, estamos na missão de fazer este mundo melhorar. Né? Quando eu falo este mundo, é a Terra como um todo, né? Não só os espíritos encarnados e desencarnados, é a estrutura de toda a Terra. Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Está vendo? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Esse também é um dos textos que eu gosto de terminar as aulas assim. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito neste período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Onde é que você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Mas se desejarmos fortemente o melhor, e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. Porque eu sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. Carlos Drummond de Andrade. O melhor vai se instalar em nossa vida, porque eu sou do tamanho daquilo que eu vejo, e não do tamanho da minha altura. Carlos Drummond de Andrade. Amar é ser feliz. Hermann Hesse. Quanto mais envelhecia, quanto mais insípidas me pareciam as pequenas satisfações que a vida me dava, tanto mais claramente eu compreendia onde eu deveria procurar a fonte das alegrias da vida. Aprendi que ser amado não é nada, enquanto amar é tudo. Hermann Hesse. O dinheiro não era nada, o poder não era nada. Vi tanta gente que tinha dinheiro e poder, e mesmo assim era infeliz. A beleza não era nada. Vi homens e mulheres belos, infelizes, apesar de sua beleza. Também a saúde não contava tanto assim. Cada um tem a saúde que sente. Havia doentes cheios de vontade de viver, e havia os sadios, que definhavam angustiados pelo medo de sofrer. A felicidade é amor, só isto. Feliz é quem sabe amar, feliz é quem pode amar muito, mas amar e desejar não é a mesma coisa. O amor é o desejo que atingiu a sabedoria. O amor não quer possuir, o amor quer somente amar. Hermann Hesse. Prece de Meimei. Não me permitas sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade,
fortalece-me para a execução das pequenas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Prece de Meimei. Desculpem, mas foi um bate-papo de improviso. Tá? Muito obrigado. Acabou. 15 para as 9. Não é 15 para as 9?